joga isso de mim, dá uma gravada na verdura e volta pra mim outra vez. Então tá bom. Bem-aventurado todo aquele que lê e os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do fim está próximo. Jesus diz: na verdade vos digo, que quem crer na minha palavra não morrerá, mas não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade vos digo, que quem crê a minha palavra, ele não morrerá, mas passará da morte para a vida. O Evangelho de João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, mas Deus está pronto a perdoar o teu pecado. O Evangelho de João 3,17, lá está escrito que Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A consequência de pecado que faz separar o homem de Deus. No Apocalipse, capítulo 21, verso 8, está escrito assim, ó: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que prostituem, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas Deus ainda está providenciando para você a salvação enquanto você está com vida. Deus não pode fazer nada pelo pecador enquanto ele não renunciar ao teu pecado. Diz a Bíblia Sagrada que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 Coríntios 6,9 diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Mas todo aquele que renunciar ao pecado, aceitando a Cristo Jesus como Salvador, esse então terá o direito de entrar nas mansões celestiais. A Bíblia Sagrada diz, Isaías 59, verso 1 e 2, que os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa ouvir, nem os seus braços encolhidos, para que não possa salvar. Mas o teu pecado, a tua transgressão faz separação entre o homem e Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, lá está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Romanos 8, primeiro diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Andar segundo a carne, o desejo é só pecar. Andar segundo o Espírito é fazer segundo a vontade do Criador, do Deus soberano. O mundo está como está. Por quê? Pela consequência do pecado. Diz a Bíblia Sagrada que a vinda de Jesus Cristo será como nos dias de Noé. Como era nos dias de Noé, pregador? Eles bebiam, se divertiam, faziam tudo que achavam que estava certo, mas diante do Criador, Deus olha do céu para a terra. O pecado daquela geração subiu até Deus. Hoje estamos continuando a pregar: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. No Velho Testamento mostra uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo que caiu do céu. Mas Deus avisou Sodoma e Gomorra: arrependei-vos. A geração de Noé, eles pecavam e pecavam. Subiu até Deus o pecado daquela geração. Mas Deus avisou: arrependei-vos. No século 21, o ano de 2023, nesse século que nós estamos vivendo, Deus ainda continua a dizer: arrependei-vos
e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1 e 2. Jesus dá um conselho para mim e para você. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. Diante do Senhor, naquele grande dia, o Senhor vai cobrar de mim e de você. Entenda você que Deus continua avisando: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus hoje é o advogado da humanidade. Mas no Apocalipse 20, verso 11, lá está o juiz, que trará a sentença para cada ser humano. Diante do juízo final, não terá como negar que não ouvi falar de Jesus. Arrependo do teu pecado, aceita Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador, para que você possa ter o direito de entrar na cidade santa que foi preparar o Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 3, lá Jesus diz: eu vou para o Pai e vos prepararei lugar. Quando eu for e preparar este lugar, virei novamente, para que onde eu estiver estejais vós também. Está para acontecer a qualquer momento um dos maiores eventos de toda a terra, chamado arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 diz: eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados e levados aos céus. O texto diz nós, mas esse nós aí no plural é todo aquele que tiver em obediência à palavra de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, enquanto Deus está dando oportunidade. Hebreus 9, 27 diz que está ordenado ao homem morrer só uma vez, depois disso segue seu juízo. O juízo de Deus chegará para você. Arrependa enquanto Deus está te dando oportunidade, e Deus assim possa continuar te abençoando e te dando outra oportunidade. O dia de amanhã não pertence a nós.